Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o Dr. José Lindoso, que é o presidente do Porto do Recife. Doutor Lindoso, quais foram os cargos públicos que o senhor já ocupou? Comecei inicialmente no Banco Nacional de Habitação, isso há alguns anos atrás. BNH? BNH, antigo BNH. Posteriormente, quando foi incorporado o BNH pela Caixa Econômica, exerci praticamente todos os cargos dentro da Caixa Econômica. Como engenheiro, depois como assessor, depois como superintendente, chegando à direção-geral em Brasília, onde passei 11 anos em Brasília. E agora o senhor aceitou esse convite para presidir o Porto do Recife. É uma tarefa diferente, né, dessa que o senhor já ocupou, né? É um pouco diferente. Eu, na verdade, também, antes de esses cargos pública da Caixa Econômica, eu tive a oportunidade de também exercer a presidência do Bandep. Não sei se o senhor está lembrado, há algum tempo atrás, convidado pelo presidente do Banco Central para fazer um trabalho de reorganização, na verdade, do Banco Nacional, do Bandep. Nós tivemos a oportunidade de reestruturar o banco e, posteriormente, fazer a privatização desse banco. E agora vamos falar do Porto do Recife. Qual é a diferença do Porto do Recife para o Porto de Suape? São bem diferentes, tá certo? Pela própria estrutura do banco. A maior diferença é realmente o tamanho do porto, o calado do porto, tá? A grande vantagem, vamos dizer, do Porto de Recife é a localização. A situação geográfica do Porto de Recife é muito interessante, bem dentro da cidade urbana. Isso facilita para alguns negócios, inclusive. E quais são, qual é a maioria da carga que prefere o Porto do Recife? Olha, anteriormente, todas as cargas eram previstas no Porto de Recife, todas elas. Qualquer tipo de carga a gente aceitava, a gente negociava. Com a vinda do Porto de Suape, algumas cargas foram para lá. O exemplo, o container, por exemplo, mas a preferência hoje é dentro de lá. O Porto de Recife sofreu alguns problemas em função de que foi muito tempo sem fazer a dragagem do seu leito. Ou seja, houve um assoreamento, tá certo? E prejudicou muito, porque diminuiu o calado e dificultou os acessos dos navios de grande porte. Em função disso, alguns negócios foram perdidos. Atualmente, graças a Deus, nós conseguimos fazer hoje uma linha de recursos hoje do governo federal para o Porto de Recife. Nós vamos iniciar no próximo mês, provavelmente, já fazer a dragagem do Porto de Recife. E ele vai ter condições, voltar a ter condições, inclusive, de receber navios de grande porte. Grande quer dizer, mas não tem navio tão grande que só dá para Suape, não dá para o Recife, não. Provavelmente hoje não, todos os tipos de navio, inclusive de passageiro. Nós temos hoje um belíssimo terminal de passageiros. Agora, tem um absurdo, né, presidente? O passageiro quando os transatlânticos paravam aqui, ficava parado a uma distância enorme, o passageiro tinha que pegar um ônibus para vir para um terminal. Negócio absurdo. Acontecia. Com essa dragagem, o navio de passageiro hoje vai poder parar exatamente dentro do terminal. Essa é uma das grandes vantagens também para o navio de passageiros. Ele vai poder parar dentro do porto e não vai ter mais aquele transbordo, vamos dizer assim, de ônibus para lá. Essa é o que nós vamos evitar. E qual é o calado que vai ter? Nós temos hoje o calado, vamos dizer, em torno de 8 metros, 6 a 8 metros, vamos chegar com 12 metros na maré baixa. Com maré alta, ele pode chegar até quase 13,70 metros. E o trabalho de trazer esses navios para cá, esses navios de cruzeiro, está sendo feito um trabalho que eles estão voltando, né? Tá. Na verdade, isso vem até pela própria divulgação que hoje está sendo feita pelo dragagem. Muitos navios desses se afastaram em função de que não tinha calado para poder trabalhar em cima disso. Eles preferiam ir para Suape. Na medida que nós divulgamos que vamos fazer já a dragagem, que é um trabalho, inclusive, a curto prazo, por incrível que pareça, esse trabalho aí todinho, em torno de 2 meses no máximo, a gente consegue fazer essa dragagem, ou seja, até o final do ano a gente está com esse serviço pronto. Só em ser divulgado isso aí, várias empresas já nos procuraram e já estão fazendo negócios aí. E os cruzeiros estão voltando, né? Aos pouquinhos, né? Vão voltar provavelmente a partir de novembro. Nós já recebemos, inclusive, a relação de alguns navios desses que está vindo.
Hoje nós temos uma dificuldade, nós temos hoje um decreto do próprio Estado que hoje proíbe esse tipo de navio, e no mundo inteiro isso tem acontecido, os navios de passageiro hoje não estão circulando bem. Acredito eu que até o final do ano nós temos isso liberado. Porque é aquele lá do Japão que os passageiros ficaram 3 meses trancados dentro do navio, não foi? Pode acontecer. Quando... Nós tivemos até um caso aqui específico, algum tempo atrás, eu ainda não estava aqui no Porto, mas eu soube através da imprensa, que teve um caso de específico e o navio ficou parado aqui dentro por causa do problema da pandemia. Passou, né? Passou aqui dentro. E teve um passageiro que morreu. O passageiro era lá da Escandinávia e ele morreu aqui, né? Agora, recentemente, teve uns aí, mas esses foi da Índia, não foi? Foi um navio de fora também que veio, que aconteceu um caso específico, foi detectado um caso específico, ele veio, parou aqui no nosso porto, porque tem uma posição geográfica muito interessante para os navios estrangeiros, pararam e verificaram, a Anvisa verificou que tinha esse passageiro e foi detectado o vírus e esse pessoal ficou aqui durante um bocado de tempo. Durante um tempo me disseram que esses navios de passageiros não vinham para o Recife, porque o Porto do Recife era muito caro. Então ele preferia ir para o Ceará, para ir para Salvador, para Bahia. É verdade isso? Não acredito não, até porque, veja bem, essas tarifas de uma maneira geral, elas são definidas a nível federal. Então a diferença é muito pequena entre uma e outra. Da tarifa? Da tarifa, essa tarifa mesmo, exatamente isso. Mas em Suape está havendo um problema, né? Que Pecém disse que é mais barato do que aqui. Foi a área dos contêineres, né? Veja bem, isso é um negócio. Empresa, como qualquer outra empresa de outros ramos, isso é a lei da oferta e da procura. Na hora que você tem pouca oferta, você pode aumentar o preço. Mas na hora que aumenta a oferta, então se negocia empresa com empresa. Se chegar em Cabedelo, por exemplo, ele tem uma tarifa talvez um pouco menor. Mas as condições do porto de Cabedelo é diferente da condição do porto de Recife. Então você tem que jogar com isso para você poder jogar essa tarifa. Nós temos um limite de tarifa. A gente não pode mais do que aquilo. A gente pode diminuir um pouco o valor dessa tarifa e negociar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor José Lindoso, presidente do Porto do Recife. Doutor José Lindoso, o senhor encontrou um quadro funcional no Porto do Recife preparado? Na verdade, o Porto de Recife sempre teve uma tradição de pessoas bem preparadas. O corpo técnico do Porto de Recife é muito bem preparado. Tem pessoas que trabalham lá há 30, 40 anos, conhecem de frente para trás o Porto de Recife e como funciona. Agora, o terminal, os armazéns junto do terminal, havia um projeto para tornar ali lojas, para ter restaurantes. Esse processo ainda existe? Existe. Na verdade, existe na parte sul do Porto, nós temos um projeto que é o Porto Novo de Recife. Hoje vai ter lá, já começaram as obras, inclusive, nós temos obras lá para fazer um hotel 5 estrelas, nós vamos ter uma marina e nós vamos ter, inclusive, um centro de convenções. Não, mas lá junto do terminal, tinha uma ideia daqueles armazéns. Tem uns armazéns ali meio fechados, né? Junto do terminal. Não, em princípio, os armazéns que tem lá hoje vão ser utilizados para carga. Carga de maneira geral, a gente faz negócio com carga lá. Essa é a principal... Agora, o terminal, durante algum tempo, foi usado também para eventos, para casamentos, para festas. Existe essa possibilidade? O terminal de passageiros, e pode ser possibilidade. Nós temos que, na verdade, utilizar o passageiro, o porto, de maneira geral, utilizar na capacidade máxima de produção como comércio, na verdade, tá certo? Se você não utilizar, por exemplo, o terminal de passageiros, nós temos durante um determinado período do ano é que ele atua mais forte, que é mais ou menos outubro até fevereiro, março, no mais tardar. Antes disso, a gente usa muito pouco. E veja bem, nós não temos navio todos os dias aqui dentro. Nós não temos. Então, no intervalo entre um navio e outro, efetivamente, a gente pode fazer uma comercialização lá, fazer alguns eventos que tragam receita para o porto. O terminal tem um leão bonito. O senhor cuida daquele leão?
Eu, Leão de particularmente, Nuca. não. Não, o Porto que cuida daquilo ali. Pô, na verdade, esse leão ele ficava na outra área daqui do Recife, Lá junto da Ponte do na Pina. Ponta do Pina. E foi Fenearte. trazido para lá para que a gente efetivamente cuidasse um pouco mais, que estava muito solto lá. Como ele fica dentro do nosso porto, a vigilância está mais em cima e a gente vai cuidar um pouco maior. E o turista que vinha de navio ficava doido com aquele leão, né? Que todo mundo tirava foto, né? Ele é serve bonito, é de atrativo. nuca, né? E serve de atrativo também para fazer isso. Agora, o Porto vai ter uma dinamização muito grande com a construção de um shopping e de uns hotéis e uns flats de frente, né? Onde era o Moinho Recife. Verdade. Aquilo vai dar uma dinâmica muito grande ao Porto, né? Vai. Na verdade, o governo do estado, a prefeitura, inclusive, está fazendo um trabalho muito interessante dentro daquele bairro do Recife. E nós vamos estar junto com eles para que a gente possa viabilizar, até para quando o turista chegar, por exemplo, naquele Porto de Recife, ele tenha um acesso mais fácil, tem até as calçadas. Essa semana retrasada, se não me engano, nós tivemos uma reunião com a secretária de turismo da prefeitura para nós efetivamente colocar benfeitorias no passeio, por exemplo, que o passeio é muito estragado. E colocar algumas faixas de pedestre para que o pedestre atravessar e se locomover. O pedestre que eu estou falando, de uma maneira geral, o turista possa utilizar melhor. Porque é complicado para o turista hoje chegar ali no terminal e ir, digamos, para o Marco Zero, né? É longe e é perigoso até, né? Hoje é um pouco perigoso. Na verdade, como todas as grandes cidades, está certo, a gente tem esse perigo iminente. Nós vamos ter o cuidado de ter parceria com o governo do estado e com a prefeitura de uma maneira geral para que a gente possa viabilizar melhor o turismo, dar segurança e tranquilidade para que o turista possa circular naquela área do Recife. Uma das preocupações do senhor como presidente do Porto é cuidar da segurança, né? O Porto tem muitas exigências de segurança, né? Até, por exemplo, para entrar não é fácil. Não, na verdade, se você olhar direitinho, o porto como um todo funciona como se fosse um aeroporto. Nós temos dentro do porto, nós temos a Receita Federal, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Vigilância Sanitária, tudo dentro do porto. E funciona efetivamente com isso. Nós temos a área primária que não tem acesso a qualquer pessoa, não tem acesso. Tem algumas áreas que não tem acesso, com certeza nenhum acesso. Por segurança. Por segurança. Não segurança do porto, como segurança das próprias pessoas, porque ali tem uma locomoção de cargas, de todo tipo de transporte. E existe algum produto daqui que é exportado saindo pelo porto, tipo açúcar? Tem, na verdade, o próprio açúcar é um dos principais. Tem o terminal açucareiro lá. Nós temos um terminal grande açucareiro. E esse ano, a previsão, inclusive, nós temos uma movimentação de carga muito grande. Ontem mesmo, essa semana, vamos falar assim, nós tivemos uma reunião com o presidente do sindicato e ele nos deu uma esperança muito grande que a gente deve movimentar mais de 500 milhões de toneladas esse ano ainda de 2021. E o senhor já está em contato com as autoridades do governo federal que cuidam dessa área de porto? Eu tive. A primeira oportunidade, logo que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal, inclusive em Brasília. Já fiz 2 viagens, com 2 meses, já fiz 2 viagens a Brasília. De avião, não foi de navio não? Não, tinha, né? Não dá para chegar em Brasília de tem navio. que ir de avião, né? Aí eu já estive lá com o pessoal do DENIT, com o pessoal da ANTAC, o pessoal da capitania, da Secretaria Nacional dos Portos, todas as pessoas, todos os órgãos que têm influência efetivamente direta com a gente. E foi bem recebido? Muito bem recebido. Inclusive, esse foi um dos motivos que nós temos conseguido a liberação desses recursos para fazer a dragagem. Muito dinheiro essa dragagem? Nós temos uma liberação hoje, inicialmente, de em torno de 28 a 30 milhões de reais para começar a fazer essa dragagem. E quem faz essa dragagem? É uma empresa especializada? É brasileira, é estrangeira? Normalmente, quer dizer, hoje, por incrível que pareça, tem empresas brasileiras que façam isso, mas como a gente é obrigado a fazer licitação, nós fizemos uma licitação, um leilão, na verdade, e quem ganhou a licitação foi a segunda colocada hoje, que a primeira não teve condições de apresentar a documentação necessária. É uma empresa ligada à Holanda. Holanda, que aliás é o país que mais entende desse negócio. É um dos países que mais entende dessa área de dragagem. Mesmo sendo por pouco tempo, é uma obra de porte, né?
É muito, não só de porte, como importantíssimo para a viabilidade do próprio porto. Principalmente para essa coisa dos cruzeiros, né, doutor Lindolfo? Também, mas veja bem, essa é uma parte, é um paliativo que nós vamos fazer. Essa dragagem, em função dos rios que passam exatamente pela frente do porto, para Capibaribe e Beberibe, nós temos um problema muito sério de assoreamento direto. Nós estamos tentando fazer esse tipo de dragagem, daqui de 2 em 2 anos, no máximo 3 anos, a gente faça uma dragagem vamos dizer assim, de superficial, para que evite ficar do jeito que está. Porque foi muitos anos Passou sem fazer. mais de quase 10 anos sem se fazer um trabalho desse tipo. E a areia juntando. A areia juntando. A lama, na verdade, que é mais uma lama que vem. E toda a influência, inclusive, de todo o litoral sul que o rio traz, Beberibe, Tigipió, que passa no Capibaribe, que deixa ali na frente, prejudica o assoreamento completo. Até porque, humilde como pernambucano, ele disse que o Capibaribe e o Beberibe se unem para formar o Oceano Atlântico, né? É parecido com isso aí. É parecido. Nós queremos agradecer ao doutor José Lindoso, dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo e principalmente por isso, por tornar possível que os cruzeiros de navio tenham realmente uma passagem perfeita aqui pelo Recife. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.